Vamos lá, deixa eu ver. É que eu vou ter que fazer, eu Estamos estou tendo que online? fazer. Estamos online. Eu vou copiar o link para poder botar no grupo. Cadê? Ô, Jesus. As coisas tecnológicas, vamos lá. Entra. Eu sou de humanas, então. Nós todas somos, mas eu ainda tenho a minha vertente tecnológica, que eu também sou designer. Vamos lá, já deixei tudo prontinho aqui. O link. Vertente nenhuma. Okay. Eu só sei assim, aperte este botão, aperte aquele botão. A gente vai tendo que aprender por necessidade. Ok. Vamos fazer uma live nós três. Gente, entramos no Mookb. Estamos no Mookb. Estamos no Mookb. Estamos no Mookb. Aí, vamos lá, que eu estou gravando isso para a gente depois colocar também o Mookb, a sigla de Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. Deixar gravado, né? A hora que você falou, eu falei, é o Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. Eu sempre falava a sigla inteira, eu não falava Certo. Você vai deixar gravado? Estamos gravando, que a gente depois vai botar no YouTube. Agora tá oficial. Vamos lá, agora a gente pode... Meninas, boa noite, meninas do Mookb. Nossa, tá? Agora está oficial. Nossa suada transmissão ao vivo. Mas vamos lá. Boa noite. Oi, boa noite todo mundo. Essa live a gente está inaugurando a segundona da saúde mental. E a gente trouxe de convidada hoje a Sonilena, se apresenta, por favor. Deixa eu trocar aqui. Cadê? Primeiro eu sou a Liliane Abreu, eu sou administradora do grupo, sou arteterapeuta, sou especialista em pesquisa de comportamento e estudante de psicologia. A Mariana Viegas, que também é da administração. Boa noite. Fala aí, Mariana. Boa noite, sou Mariana, psicóloga, e faço parte da moderação do Mookb, né, no grupo de apoio psicológico. E estamos aí para a segundona da saúde mental. E a nossa convidada, que é a Sonilena. Sonilena, por favor, se apresente. Faça as honras para a gente, por favor. Então, boa noite, né? Faço as honras. Boa noite para vocês. Meu nome é Sonilena, eu sou psicóloga. Já tenho aí uns bons anos de caminhar. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu sou terapeuta, atendo em consultório, né? E eu tenho, o meu olhar é um olhar mais voltado para as relações, né? Embora o meu olhar seja psicanalítico, né? Mas numa tentativa de entender o humano dentro da sociedade contemporânea, né? Que a gente está vivendo hoje. E eu recebi um convite, né? Da Márcia, né? E depois eu conheci a Liliane e a Mariana. Eu recebi um convite para falar e para conversar, para falar não, né? É chato, né? Mas para a gente poder conversar um pouquinho. E aí eu aceitei. Para mim, eu agradeço, é uma honra estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Né? Tá show. Então, meninas, a gente vai começar, porque já que a nossa convidada da noite é a Sonilena, nós deixamos ela para falar livremente do assunto que ela se propôs, né? E depois a gente vai bater um papo. Eu já tenho até umas perguntas engatilhadas aqui, que depois a gente vai fazendo uma tríade de bate-papo aqui entre a gente. Essas coisas assim. A gente vai ficar de olho, eu vou ficar de olho no padre e na missa, porque eu vou ficar de olho também nas perguntas. Isso. Né? Isso. E fica de olho no tempo aí, porque senão eu me empolgo e aí quando eu me empolgo, ninguém me segura. Eu fiquei pensando quando a Márcia me convidou e depois eu conversei um pouco com a Liliane,
Sobre o que eu ia falar, né? Eu falei, nossa senhora, o que eu vou falar? Porque, assim, quando tudo isso começou, quando a pandemia começou lá em março, né? Foi um festival, uma enxurrada, né, de psicólogo, psiquiatra, e todo mundo falando e falando e falando e dizendo tudo que a gente devia fazer, como lidar com a situação, quais eram as ferramentas, quais eram os mecanismos. Eu devo dizer que eu fiquei um pouco cansada. Eu cheguei a ver algumas, depois eu parei, falei, não vou ver mais disso, né? Porque eu fiquei com a sensação de que as pessoas traziam fórmulas prontas, como se todo mundo soubesse o que estava acontecendo, né? E aí eu achei que, na realidade, assim, a gente está tentando descobrir o que fazer conforme as coisas estão acontecendo, né? Porque tudo isso que a gente está vivendo é inédito. Ninguém nunca passou por nada disso, né? Nem a psicologia, nem os psicólogos, nem aqueles que são supostamente donos do saber aí, eles também não passaram, nós também não passamos. Então, como que a gente vai dizer como que todo mundo tem que se comportar, o que todo mundo tem que fazer, né? A gente está tentando descobrir quais são as melhores formas de passar por tudo isso. Então, eu fiquei pensando o que eu podia dizer e contribuir de alguma maneira que fosse, sei lá, que fosse minimamente interessante, ou minimamente fizesse algum tipo de reflexão. E aí a coisa que mais... E aí eu pensei, eu não vou dar nenhuma fórmula, porque as histórias são muito pessoais, cada um tem a sua singularidade, né? Mas eu pensei que eu poderia falar sobre um conceito, né? Que nos levasse, que levassem todas, ou dentro das possibilidades de cada uma, a uma reflexão, né? E que eu acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos atravessando, né? O conceito é muito simples, é o conceito de impermanência, né? O que é impermanência? Como o próprio nome já está dizendo, né? A impermanência é o entendimento de que tudo está em constante transformação, né? De que nada, não existe absolutamente nada que não se transforme em outra coisa, tá? Tudo que você vê, tudo que você conhece, seja de pessoa, de situação, de objeto, de relações, tudo isso passa por um processo de mudança, né? Então eu fiquei pensando que se a gente conseguir, ao menos, compreender um pouco da impermanência e dos apegos que a gente desenvolve, né, na vida, talvez a gente consiga refletir e passar por essa situação de uma maneira melhor, né? Não sei se vocês querem colocar alguma coisa, se faz algum sentido, né, para vocês, né? Se eu consigo compreender, né, que tudo que eu vivo tem começo, meio e fim, né? Aquele fim que não é um fim de finitude, mas um fim que dá espaço a outra coisa que vai ser vivida, talvez a gente consiga viver esse momento de uma forma mais suave, se a gente achar que ele vai acabar nunca, sabe? Então, o que acontece quando você não consegue compreender a iminência? Fica difícil de se observar mudanças, né? Então, pega a coisa que foram passadas. Então, por exemplo, vou bobinho. Hoje tem que usar máscara, né? Se você sai na rua, você tem que usar a máscara, tá? Se você não compreende, né, que a máscara hoje, ela é fundamental, né, para prevenção, proteção de si mesmo e das outras pessoas, né? Se você não compreende que há 3 meses atrás a gente não usava máscara, né? Se você continuar dizendo, mas eu não usava máscara, isso não era necessário, eu fico sufocada com a máscara. Se você não compreender que houve uma mudança, né, que aquilo que você viveu, você não vive mais hoje, né, você não vai usá-la de forma, sabe? Se você não compreender, né, que usar máscara,
que fazer, se você sair só necessário, se você não compreender que não ir ao show da forma que você ia, não dá mais fazer festas que gostava, não dá mais você dispar as crianças para a escola, como eventualmente você ia, ou fazer coisas que você costumava fazer. Se você não compreender que aquele mundo que você vivia antes, ali no comecinho de março, que aquele mundo que você vivia não existe mais, tá? Aquele mundo acabou. Isso precisa ficar muito claro. Aquele mundo, até março de 2020, aquele mundo acabou. O que existe hoje, outro mundo, que a gente não sabe exatamente como é. Se você não compreender isso, todas as suas relações ficam prejudicadas. Compreender não significa aceitar, tá, gente? Não é um estado de submissão. É compreender que a vida tomou um ritmo diferente, tomou uma singularidade diferente e você precisa fazer adaptações. Então, hoje não adianta você rolar no chão e brigar e esbravejar que o shopping não abre domingo, porque ele abria 3 meses atrás. Não adianta, ele não vai abrir. Né? Não adianta você brigar com o fato de que os filhos, por exemplo, quem tem filhos, os filhos estão em casa e tem que fazer as aulas online e tem que fazer a tarefa e você tem que acompanhar. Se você brigar que antes não era desta forma, tá? Impede que você estabeleça com quem você mora normas de cuidar das crianças, sabe? Novas formas de você compreender como que você vai dividir os trabalhos da casa, como que você vai dividir as atividades da escola, sabe? Por quê? Porque você está brigando com um mundo que não existe mais. Então, acho que por que eu estou falando da impermanência, né? Porque eu acho que a grande sacada hoje é tentar compreender de que maneira você vai ser no novo mundo. Né? Às vezes eu escuto algumas pessoas falando, quando a gente voltar, né? Quando a gente voltar, né? Quando as coisas voltarem a como elas eram. Né? E aí o que eu quero deixar claro também é que as coisas, elas nunca mais vão voltar a ser como você queria. Né? Porque simplesmente as coisas não existem mais, as coisas, o mundo ele é um contínuo, ele é um fluxo contínuo, e você não volta nesse fluxo, né? É como você vê um rio, quando você vê para que lado corre o rio, não importa o que você jogar dentro dele, você não vai ficar vendo ele voltar, né? Ele vai seguir o fluxo. Né? Então eu acho que a minha grande contribuição, né, é de entender as mudanças, sejam dentro das suas relações pessoais, dentro das suas relações emocionais, dentro das suas relações familiares, dentro do seu trabalho, né, ou da falta de trabalho, e dentro de todas essas mudanças, a compreensão delas, quais são os novos caminhos que você pode traçar. Eu acho que era mais ou menos isso, não sei se faz sentido, se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês querem trazer a contribuição de vocês. O que vocês acham? Estava aqui abrindo o microfone de novo de todo mundo, que senão ninguém se fala. Eu vou... Você quer começar a falar, Mariana? Não, pode falar, Lili. Mariana? Pode falar, porque o que você falar, eu vou puxar a pergunta que já fizeram anteriormente. Ai, meu Deus. Não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar logo a pergunta que já fizeram, porque tem tudo a ver também com o que a Sônia Helena está falando. Então puxa aí logo. Então vamos lá, olha. Passaram isso. Quem passou, inclusive, foi a Márcia Barato. Eu queria que vocês falassem sobre estresse e ansiedade para as diversas exposições à pandemia.
Tem trabalhadora que pode ficar em casa, tem aquela que precisa ir trabalhar, e às vezes aquelas que também ficam parecendo, se sentindo culpada por espalhar, né, entre aspas, a pandemia, quando a gente sabe que a responsabilidade é da ausência de políticas públicas, econômicas e de saúde. E aí vem a pergunta: o que dizer para essa mulher trabalhadora não se sentir culpada? E como ela pode lidar com esses estresses adicionais? Acho que dá para a gente trabalhar bastante já essas questões em cima já, né? Bem, sim, eu acho que essas questões são difíceis, tanto a mulher em casa quanto a mulher que precisa trabalhar. Houve um acréscimo de estresse, de trabalho, carga de trabalho e de violência, tanto de uma quanto de outra, né? Tanto faz a mulher que fica em casa ou a mulher que sai. Houve uma carga emocional muito grande, né? A mulher que está em casa hoje, ela se a mulher naturalmente, né? Quer dizer, naturalmente, entendam naturalmente aí, né? Se a mulher já tem uma carga de trabalho, né? Porque a mulher trabalha, a mulher toma conta da casa, a mulher toma conta dos filhos, né? E mesmo que haja uma divisão, quando ela consegue uma divisão com né? Se ela tem um parceiro, essa divisão ela nunca é igual, não é? Sempre, mesmo que o parceiro faça algo, né, de vida, é sempre a mulher que decide, é sempre a mulher que tem, né, está decidindo e está pensando. A mulher que se casa agora, a sobrecarga é maior, ela ficou maior ainda para ela, né? Porque como ela está em casa, ou ela está fazendo um trabalho, ela está trabalhando home office, ou ela era dona de casa, ou ela perdeu o emprego, né? Existe na nossa cultura a ideia de que a mulher que está em casa, obrigatoriamente, ela é responsável por tudo. Então, independente se ela está fazendo home office, ou independente se ela era dona de casa já, ou se ela perdeu o emprego, alguma situação assim, ela é entendida como se ela está em casa, toda a responsabilidade da casa, afinal de contas, ela está em casa. Não é? Por que ela não vai olhar para os filhos? Por que ela não vai lavar a louça? Por que ela não vai fazer comida? Há uma sobrecarga em cima dela. Né? Eu penso que a única saída para esta mulher, né, neste momento, é tentar conversar com as pessoas que estão em casa, né, e tentar organizar e dizer que ela é só uma pessoa, né, de que a mulher não caia na armadilha, porque às vezes a gente cai na armadilha de que a gente tem que dar conta de tudo, porque os outros nos cobram que a gente dê conta de tudo. Né? Então, ela precisa reunir a sua família, seja ela de quantas pessoas forem ali, quantos componentes tiverem, não importa se tiverem filhos, se são pequenos, se são adolescentes, mas que ela deixe claro a essas pessoas, né, aos componentes familiares, de que ela tem um limite, que ela só vai até aquele ponto. Né? De que ela deixe claro quem é ela, de que ela deixe claro o que ela consegue e o que ela não consegue fazer. Né? Eu sei que é extremamente difícil e que existem situações de submissão, de violência, e eu acho que se a gente for enveredar para esse lado, a gente vai ter que fazer uma outra live para falar sobre isso, né? De que às vezes a mulher não tem espaço dentro da casa dela, ela não tem espaço para falar isso. Né? Então, eu acho que é por isso que esses grupos, como aqui das Mulheres Unidas, ou como coletivos femininos, criam espaço, né, de conversa, criam espaços de troca. Né? E porque é importante que a mulher tenha alguém com quem ela possa trocar, com quem ela possa falar. Né? E eu penso que, em relação à mulher que trabalha, que precisa sair para trabalhar fora de casa, né? De que ela não assuma essa responsabilidade, porque assim, de entender que isso tradicionalmente na nossa sociedade machista, patriarcal, tudo é nossa culpa mesmo, né?
Sim. Tudo é nossa responsabilidade, né? Então, se você trabalha e acontece alguma coisa com os filhos, a responsabilidade é sua. Se você se você é assediada, se você é responsabilidade sua, né? Se você uma promoção, é porque você fez alguma coisa que não... Enfim, tudo é culpa nossa mesmo, né? Então, não aceitar a culpa, porque, de fato, se existe um problema, né, sanitário... Como é que tá vendo aqui? Oi? Estamos ouvindo você. Estamos ouvindo. Eu tiro do microfone. Oi. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Sônia Helena? Ah, tá. Vocês não estavam me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Oi. Eu tiro a nossa imagem. Aqui. Eu tiro a nossa imagem, tiro o nosso som para assim, não atrapalhar o seu. Pode falar. Não. Uhum. Ok. Não. É até bom ficar aí, porque eu não fico comigo mesmo. Tá bom, eu vou deixar as 3 carinhas. A Luz queria que deixasse com você. Na realidade, e deixa as 3 carinhas bonitinhas aí, né? Porque eu acho que a gente já é culpada de tudo mesmo. Isso é só mais uma culpa, é só mais uma responsabilidade, né? Que na realidade não é nossa, né? Se nós estamos num buraco que nós estamos hoje, não fomos nós que fizemos esse buraco, né? Se nós estamos atravessando da pior maneira possível a pandemia, né? Não somos nós a responsável por isso, né? Tudo está desta forma, né? Pela ineficiência dos nossos governantes, pela ineficiência da direção desse país, né? Então, eu diria que a ela fazer o melhor que ela pode, sabe, entender, né, que só ela pode dizer, né, se o que ela está fazendo é o melhor ou não, né? Só ela pode dizer, né, se trabalhar, sair de casa, trazer o dinheiro para casa, trazer o seu sustento, né, é o que ela pode fazer de bom neste momento, né? De que ela não assuma as responsabilidades, de que ela não assuma a culpa, né? Mas que ela tenha a coragem, né? Porque uma mulher que sai para trabalhar hoje, uma pessoa que sai, né? Assim, esses trabalhadores todos que estão saindo aí hoje, essas trabalhadoras, são pessoas de muita coragem, ou eu não sei nem se eu falo coragem, mas nem sei, pessoas que às vezes não têm outra alternativa, porque faltou alternativa no governo, né? Era quem tinha que dar alternativa, era o governo que fornecer condições para que as famílias pudessem se sustentar, né? Então, é uma pessoa que está numa situação difícil e imaginar que isso vai passar. Porque tudo passa, né? Tudo tem começo, meio e fim. Não sei, né? O que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso? Queria ouvir também um pouquinho, né? Não estou te ouvindo. Nós estamos te ouvindo, Lili. Tá sem áudio. Tá sem áudio. É porque eu esqueci de tirar o ícone. Ai, meu Deus do céu. É muito botãozinho aqui. Vai lá, Mariana, começa você, querida. Nossa, eu sou mestra! Sou mestra em fazer isso. Né? Pode começar. Mas, eu acho que tudo isso que a Sônia está falando, né, é muito importante para a gente refletir, né? Porque, de fato, é um momento que a gente está vivendo que, de certa forma, é único, né?
uma ausência de políticas públicas muito grande, né? Uma ausência de interesse dos nossos governantes também em relação a essa situação, né? E, ao mesmo tempo, pensando mesmo, né, em saúde mental, nesse aspecto, eu acho que é muita coisa para a gente absorver, sabe? A princípio, assim, eu acho que a gente também tem que ir com esse pensamento, né? As coisas não vão voltar a ser como eram antes, né? Hoje em dia, a máscara é uma peça fundamental quando a gente vai sair de casa, né? E a gente tem que se adaptar a isso. Agora, acho que a gente também tem que pensar em como que isso tem impactado, sabe? Porque muitas vezes, no início, né? Quando começou a quarentena, né? Muita gente falava assim, eu nem aguento assistir o noticiário, né? Porque é uma enxurrada também de informação, né, as pessoas, que sobrecarrega, né? As pessoas ficam sobrecarregadas com aquela informação. E sem contar o sofrimento que vem tudo isso, né? Porque, gente, já temos mais de 40 mil mortos, né? É muito triste. É algo, assim, que a gente não devia estar pensando em outra coisa, né? E a gente vê o descaso das instituições, dos governantes, né, e das pessoas, assim, é muito triste, assim, né, essa questão da morte. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso também, sabe, porque são pessoas importantes para as outras pessoas, para as pessoas que estão ao redor delas, e que a gente vê apenas como números, né, que são lançados como números, mas são pessoas e que as pessoas estão desconsiderando completamente, né, a existência delas, a vida delas, né. Eu acho que a gente precisa, de fato, pegar essa pandemia como algo, como um aprendizado, né, para a gente transformar nosso de vida também, porque o que eu tenho sentido, assim, que o brasileiro parece muito hipócrita, né? Aconteceu isso, né, na Itália, quando estava lá 1.000 mortos por dia, o brasileiro estava, nossa, que horror, e tal. E aí, quando chegou aqui, quando isso aconteceu, as pessoas, sem fazer nada, sabe? Querendo simplesmente abrir o comércio e voltar à vida como se nada estivesse acontecendo, sabe? Eu acho isso uma hipocrisia muito grande, assim. E aí, pensando também nessa questão, né, da Márcia Barato, que eu acho fundamental, assim, essa questão, né, da escassez das políticas públicas, da sobrecarga das mulheres, né, e não digo somente das mulheres, das pessoas. As pessoas hoje em dia estão sem horário para começar a trabalhar e para parar de trabalhar, né? Quantas pessoas? Eu conheço uma pessoa que acabou entrando num staff tão grande que ela não conseguia comer. Ela estava tão sem força que nem comer para ter força ela conseguia. Isso que você colocou, Mariana, eu só queria fazer uma parte que eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, né? Que a pandemia, desde que esse isolamento começou, bem feito ou mal feito, o que seja, né? Ele nos tirou a rotina e o cotidiano. Não tem mais rotina e a gente não tem mais cotidiano. Significa que a gente não tem começo, meio e fim no nosso dia. Porque, por exemplo, você sai para trabalhar, né? Então, vocês estão saindo para trabalhar, eu saio para trabalhar, ou a dona de casa, né? As pessoas da casa saem e ela cuidando da casa, mas tem uma rotina, ela sabe que horas que vai começar tal coisa, que horas que vai começar tal coisa, que horas vai terminar, você sai do seu trabalho, você vem para casa, tem todo um cotidiano, tem a rua que você observa, tem a padaria que você passa para comprar seu leite, sabe? O pão, e tudo isso foi arrancado da gente. Então, hoje, e até como você sabe, como que você passa uma atividade para outra? É terrível, não termina nunca. É. Isso nos adoece.
E uma coisa... Na padaria, você vai, né, com em tudo, você já passa o álcool na mão, porque você fica meio paranoico, né, com aquilo, assim, né, e é uma tensão o tempo inteiro para as pessoas. Porque junta essa falta de rotina, né, as pessoas começam a trabalhar muito cedo, param muito tarde, acabam se sobrecarregando, né, assim, e aí juntam outros processos, né, de adoecimento, tanto físico mesmo, junto com esse adoecimento mental, esse excesso, né, de carga. Acho que isso é muito, uma situação que a gente precisa aprender a lidar, né, porque poucas profissões tinham essa questão do home office, né, e agora a gente está trabalhando em casa e você não tem o limite do tempo, né, o que eu posso, o que eu não posso, até que horas que eu vou. Então, a pessoa acaba pegando essa carga toda. E é uma tensão extrema, assim, né? Eu acho que é algo que a gente também precisa você não aprender. Folga, e você não tem folga nem das pessoas. Detalhe, exato. Você não folga das pessoas que vivem, porque a gente precisa de folga delas. A gente também precisa de um tempo de separação delas. Né? Então, se você tem um companheiro, uma companheira, você não fica livre deles nunca, porque eles estão lá também. Né? Se você tem filhos, você não se afasta dos filhos nunca, porque eles estão ali o dia inteiro. Né? E a gente sabe como é salutar, como é importante. Não tem. Imagine ter filhos de 5, 6, 7, 8 anos dentro de casa o dia inteiro. Como é difícil para as crianças compreenderem, como é difícil para adolescentes compreenderem. Né? Como é difícil para famílias, às vezes, eu sempre penso nas filhas que já tinham problemas anteriores, que já tinham dificuldade de se relacionar. Né? Como é que ficam essas famílias agora o tempo todo juntas? Então, isso também é um fator que faz as pessoas quererem quebrar a quarentena. Elas querem sair porque elas não aguentam. Esse é um dos fatores. Né? Isso que você falou, né? Ele é morrer. Né? O índice, inclusive, saíram reportagens recentes sobre estudos dos divórcios que surgiram pós-pandemia. As pessoas não estão... Que é uma coisa interessante. As pessoas, por estarem sendo obrigadas a ficarem 24 horas por dia, né, tem essa coisa de não poder estar com ela mesma nem um minuto, mas ela também está sendo obrigada a conhecer realmente o outro, que é uma prática que as pessoas pararam de ter. Por isso, os divórcios, porque a gente passa muito mais tempo... Quantas vezes a gente fala, eu passo mais tempo na rua com os meus colegas de trabalho e de escola do que com meu marido e com meus filhos. Então, de repente, essas pessoas se viram presas dentro de casa com essas pessoas, que estão ligadas consanguineamente, mas que se tornaram desconhecidas. E realmente as pessoas estão tendo que refazer todos esses conceitos, né? De quem é o outro, de quem é ela mesma, né? Fazer as relações desses medos, inclusive os medos externos que a gente está tendo, não pelo Covid em si, mas pela ansiedade que os negacionistas estão criando na população, né? Porque a gente acaba que não sai nunca desse estado de estar fechado. A gente já podia, pela prática, né? Pela prática mesmo, pelos outros países, a gente já estaria voltando à normalidade. Mas a gente não está, a gente está vendo se prolongar. E a gente já estaria voltando. Exato. Então, realmente tem todo mundo que respirar de novo, botar a pé no chão. Isso que você está contando... Isso que você está comentando, eu continuo trabalhando, né? Eu estou trabalhando, eu faço atendimento online, o que para mim era uma novidade, né? Eu fico com esse troço aqui coisa que eu não ficava, nunca passei tanto em frente a uma tela como eu passado agora. Mas o importante, né, Liliane, que de novo falar de começo, meio, fim. Todas as nossas experiências humanas precisam ter começo, meio e fim. Então, a gente tem o começo lá, começou em março.
né? Foi aquela, quer dizer, começa em dezembro lá na China, a coisa vem andando, não é muito importante, mas enfim, começa aqui, é o começo. Aí tem o meio, faz isolamento, todo mundo vem para dentro de casa, né? E aí a gente precisa vislumbrar o fim. Esse é o problema das ansiedades, das crises de pânico, de ansiedade, de estresse. A gente não... Qual é o fim? Quando será o fim? E como o fim será? Né? Porque a gente precisa de fim. Então, por exemplo, você recebe uma visita na sua casa, você faz lá uma comidinha gostosa, você recebe as pessoas, né? Tem um começo, você prepara, depois tem o meio, as pessoas estão lá. Que delícia estar com pessoas que você gosta. Mas chega uma hora que tem que acabar, as pessoas têm que ir embora, você está cansada, você não aguenta mais ver a cara das pessoas, enfim, tem um fim, as pessoas vão embora e você fica bem e as pessoas ficam bem. Né? Quando é que isso vai acabar? Até quando? E aí, quando você... Então, a gente não sabe. Isso, não saber quando é o fim, não ver o fim, não saber como ele é fruto de angústia. Porque a gente não sabe. E quando você olha para fora, quando você olha para o macro, né? Quando você olha para os dirigentes do país, para as governanças, né? Para a presidência do país, você vê o quê? Né? Você vê aberração, você vê falta de empenho, você vê falta de... Né? Por que o Brasil acabou? Ah, tá morrendo? Ah, tô nem aí se tá morrendo, ele tá morrendo, não estou aqui. Porque você tem uma direção, uma presidência que é incapaz de manifestar solidariedade. Sim. Né? Que é incapaz de... Então, quando você tem a direção, não evoca a humanidade, né? Que é quando você tem a liderança do país, deveria ser a liderança que nos leva à humanidade, à humanização, que nos leva a sentimento de fraternidade e irmandade entre nós, que afinal são todos brasileiros, né? Quando a liderança não está nem aí, é como se ela desse carta aberta, sabe? Ó, é cada um por si e, sei lá, Deus ou o diabo por todos. Né? Então, é uma situação, o macro, a situação macro, ela tem uma força muito grande sobre a gente. Né? Porque a gente não vê, a gente está meio sem esperança atualmente. Né? Na realidade, está todo mundo meio desesperançado no momento. Essa é a verdade. Né? A gente vai sair de uma situação meio desesperançada. É verdade. Porque ver cada dia mais... porque, assim, o que faz a gente seguir, por mais que a gente esteja esparramado no chão, é a expectativa da esperança, né? A esperança levanta a gente. Tem uma pergunta aqui, Márcia, bem legal. O que significa viver em tempos em que a morte é ameaça constante? Como explicar àqueles que recusam a gravidade da situação? Olha, eu diria que viver em tempos em que a morte é uma ameaça constante é a vida, porque a morte é uma ameaça constante todo dia. Tá? Né? Tem uma piadinha que a gente faz assim, o que você precisa para morrer? Estar? Se você... Assim, o que precisa para morrer? Só morre quem está vivo. Tá? Então, a morte, na realidade, ela é uma ameaça constante. E eu não estou falando só da morte física. Né? A morte está em tudo. Né? Às vezes a gente pensa que a morte só é física. Não. A morte da esperança, a morte das relações, a morte de um desemprego. Né? Todo dia a gente vive, todo dia a morte das nossas células, né? Todas as células estão morrendo, a morte da nossa juventude, todo dia deixando de ser jovem, né? A morte no escuro, todo dia é mais cabelinho branco que está nascendo, sabe? Então, como viver isto, né, nesse tempo? O problema da pandemia,
se é que, né, é que ela desmascara isso, entendeu? É que a gente vive de forma tão alucinada às vezes e com tantos excessos, é excesso de tudo, né? Excesso de diversão, excesso de compras, excesso de trabalho, sabe? Que a gente, as coisas que são importantes a gente não olha. Então, o que ela fez? Ela acabou com os nossos excessos. Chega, vocês vão para dentro de casa. Aí vocês vão ter que pensar. Aí você vai se dar conta da morte. Né? De que a morte, ela é real. A morte sempre foi real. A morte é sempre uma possibilidade. Tá? O que você pode fazer, né, para não morrer? Tá? Você não tem controle dela. Eu posso sair daqui hoje e ali bater a minha cabeça. Não vou dizer que eu não posso, eu posso. Né? Agora, o que a gente pode ler nesse momento hoje, o que a gente pode fazer é seguir as regras. Sabe? É seguir as regras. Né? Não se aglomerar, não fazer festas, sair de máscara, não respeitar as distâncias quando for necessário. Enfim, está cheio de regras, todo mundo conhece as regras de convivência hoje, é obedecê-las, é seguir. Se a gente fizer isso, a gente tem uma chance enorme, né, de não se contaminar e, não se contaminando, não correr o risco de morrer. Né? Mas como que a gente lida com a morte? Entendendo que a morte é e faz e sempre fará parte da vida. Não existe vida sem morte, ok? E não existe morte sem vida. Uma coisa é a outra. Vida e morte estão juntas. Não sei se isso é animador ou não, porque... Mas a verdade é essa, que... Tem uma outra pergunta aqui, também da Juliana, que fez essa pergunta anterior. Por que aumenta a violência doméstica durante a pandemia? Tem tudo a ver com isso que você falou, né? É a angústia, a pessoa se vê dentro da morte, né? Sem saída. E aí ela ataca. Sem saída. E porque a mulher está mais vulnerável, né? Também, né? Ela sempre foi mais vulnerável. Mas se ela saía, ou se o companheiro saía, ela ainda tinha algum tempo de alívio, algum tempo de folga, né? Hoje, ela não tem. Então, hoje, esse homem, ele está mais dentro de casa, se ele estiver fazendo home office, né? Se ele estiver de layoff, onde ele tem a redução do salário dele, ele vai estar mais nervoso ainda, né? E aí ele vai descontar nela. Se ele tiver perdido o emprego, ele vai estar enfurecido, e aí ele vai descontar nela. Né? Então, é terrível a situação da mulher. Eu acho que para a mulher é a pior situação do planeta, porque ela não tem escapatória. Como que ela vai sair? E muitas mulheres estão aprisionadas em casamentos, a gente sabe, por questões financeiras, porque ela não consegue sair, porque ela precisa de sustento, às vezes ela não tem, ou o sustento diminui, né? Enfim, é por isso que aumenta, porque as pessoas estão apavoradas, com medo, receosas, e a pessoa, muita gente com medo, a maneira que ele tem de expressar o medo é agredindo. Então ele agride. E aí a mulher é a primeira que está ali, é a que vai levar. Por isso esses aumentos tão terríveis aí de violência doméstica. Juliana, tem uma outra questão também, não é só das mulheres adultas sendo agredidas pelos parceiros, ou seja lá quem for que esteja, né, intrafamiliar dentro de casa nesse momento. Tem as vítimas de abuso sexual, crianças e adolescentes, porque se no momento anterior à pandemia, elas têm aquele momento de respiro, né, de poder sair de dentro de casa, de não estar com contato com o predador delas, porque ele está no trabalho, ou elas na escola, ou, né, geralmente na escola,
Agora elas estão presas dentro de casa com eles. Então, isso me causa uma angústia muito grande nesse momento, porque assim, não tem para onde elas correrem. Não, sim. Então, isso é muito complicado. E aí, então, as vítimas de abuso, né, de violência, elas não têm, né, elas não têm refúgio. Onde elas vão refugiar? A quem vão denunciar? Antes, exato. ainda a criança ainda tinha, né, a escola, né, ela podia, onde ela podia expressar o que ela está sentindo. Quantas crianças denúncias, né, via escola, né? Então, e hoje ela não tem, né? O que eu aproveitaria para dizer neste momento é o seguinte, né? Que qualquer pessoa que suspeite, tá, que alguma criança, adolescente, mulher esteja sofrendo qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência, qualquer pessoa pode denunciar anonimamente. Você não precisa provar nada, você só precisa denunciar. Né? Então, eu diria que as crianças, adolescentes e mulheres, né, que hoje estão sofrendo todo tipo de violência, qualquer suspeita que você vizinha, que você amiga, que você primo, parente, qualquer pessoa, denuncie. Denuncie. Ninguém vai pedir para você provar. Você só precisa denunciar. Essas pessoas, é a única forma que a gente tem de ajudar essas pessoas hoje. Sim. É denunciar. Suspeitou de alguma coisa, tá achando estranha coisa, né? Um sumiço, uma criança, sabe, qualquer coisa, né? Uma criança arredia, mesmo que seja vídeo chamada e você percebe que a criança está diferente, né? Enfim, denuncie, não importa. Não importa se era... não importa, faça a denúncia. Denuncie. É a única forma que tem hoje de conter isso é através de denúncia. Porque essas pessoas perderam os canais de comunicação, porque nem sei, não consegue sair na delegacia, a delegacia não está dando a mínima, né? É a única que a gente tem hoje é denúncia. Denúncia. A gente, nesse momento, a gente realmente refazer todos os pensamentos, respirar fundo, pensar o que a gente é, o que a gente pode fazer pelo outro, como mudar tudo isso. A gente está tendo uma oportunidade única nesse momento, realmente de se ressignificar e ressignificar muita coisa. Mariana, você quer falar alguma coisa? Eu acho que pensa então, né, para mulher. Acho que pensando nessa questão, né, da violência contra a mulher, como a Sônia falou mais no início, né, tudo é culpa da mulher, né? A mulher, na pandemia, então, se encontra ainda mais sobrecarregada, né? Porque se antes ela saía para trabalhar, respirava um pouquinho, tem dupla, tripla jornada, né, dentro de casa. Agora, na pandemia, não tem essa divisão mais, né? É a dupla, tripla jornada, tudo misturado, né? Ela tá ali, tá tudo mesmo, não tem rotina. E, ao mesmo tempo que ela para fazer o almoço, ela tem que responder o chefe, né, no office, ou coisa assim, né? Então, essa questão, essa tensão que já existe, né? Essa questão do isolamento social também, que já é uma das características, né, da violência doméstica, em que o agressor ele tenta de todas as formas, né, fazer com que essa mulher se distancie daquela rede que pode dar apoio para ela, dos familiares, amigos. Eu acho que esse isolamento social ele contribui para isso e aumenta essa característica, né, da violência. Eu acho que por isso que a gente precisa ficar atentos aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, porque a gente
não consegue entrar, né, no meio de uma briga, no meio de uma violência. Mas é isso, a gente tem que denunciar, né, porque muitos agressores, né, provavelmente estão isolando essas parceiras dos seus familiares e da sua rede de apoio, né, que às vezes elas têm essa rede de apoio no trabalho, em algum outro lugar, né, familiares, que às vezes apoiam, dar o suporte, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. É mais um fator. As crianças, né, muitas vezes têm o refúgio na escola, que às vezes escuta alguma coisa, vê alguma coisa e acaba relatando para alguém de confiança, né? E aí é onde consegue ser feita alguma coisa a respeito, e aí elas estão sem esse, né, elas não têm esse espaço agora de escuta na escola, por exemplo. Então, são coisas que a gente precisa ficar muito atenta, né? E é uma violência silenciosa, né? Porque muitas vezes nem as pessoas da casa, né? Então, ficar atento mesmo aos sinais e denunciar caso a gente saiba, né? Se a gente vê entre os nossos vizinhos, familiares, etc. Agora, uma questão também que a Juliana colocou é sobre explicar aqueles que usam a situação, né? Eu acho que essa é uma questão muito difícil, sabe? Porque a gente está numa era de informação tão grande, né? Que nós temos aí um presidente que foi eleito à base de fake news. E é uma era de pós-verdade, né? As pessoas... eu li um texto há um tempo atrás que fala dessa era da pós-verdade, de como que a informação as pessoas dão credibilidade à informação quando ela vem de uma pessoa que julga ser uma pessoa que vai dar uma informação verdadeira para ela. Então, não é o canal ou o site, né? Vamos supor aí um jornal de grande circulação. O jornal falou, mas o meu time falou o meu tio tá certo, sabe? Porque as pessoas têm tomado essa era da pós-verdade como se os vínculos de afeto fossem mais importantes que o canal de divulgação, o canal que está falando aquela reportagem, né? E eu acho que tem grande circulação de fake news, as pessoas estão perdidas, elas não sabem em que acreditar, né? Afinal de contas, uma sobrecarga também de informação, né? Aquilo que a gente falou no todo dia no que está isso em tal lugar, e aí tem uma sobrecarga no sistema, né? A gente chega e fala, opa, peraí, o que é isso? Como que eu vou absorver toda essa informação? Então, tem uma sobrecarga que acaba dificultando com que o sujeito... Não absorve. Oi? Então, a pessoa tem... Não absorve. Você não consegue absorver tudo isso. Exato. Exato. Ela tem uma dificuldade de manter a criticidade em relação às notícias, em relação ao que é verdade e ao que não é. Então, acho que a gente também tem que pensar nisso, em como combater essa era de desinformação, né? Porque nós chegamos a um ponto de ter pessoas que defendem a Terra plana. Gente, isso é coisa da Idade Média, né? Então, a gente precisa combater essas desinformações, né? Porque não é fácil. Como que tem uma pessoa que, depois de tanta tecnologia que foi construída, a pessoa está lá defendendo Terra plana? Oi? Né? Então, assim, eu acho que é uma questão muito importante, assim, né? A gente não sabe explicar, mas uma das teorias são essas, que as pessoas têm dificuldade em manter a criticidade em relação a essas informações, porque não consegue absorver tanta informação que é dada, uma enxurrada, né, de informação. Então, tem isso, assim. É isso. É papo para mais seguir e ir conversando o dia inteiro, né? Solinena, deixa eu ver aqui.
Verdade. Sim. Tem mais Oi. alguma ponderação, meninas, para essa live nossa The Flash hoje de 1 horinha? Essa estreia nossa aqui. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou falar de uma ex-orientadora minha, maravilhosa, uma psicóloga assim, né, fantástica, e ela sempre dizia assim, que a gente precisa encontrar a luz, precisa ter luz no fim do túnel, nem que essa luz seja do trem. Ela dizia isso, eu sempre achei ótimo, precisa ter luz no fim do túnel, nem que a luz seja do trem, tá? Então, o que eu queria dizer, assim, é que a gente precisa encontrar o que nos faz ter esperança, né? Porque um trem, se o trem estiver vindo no túnel, pelo menos você sabe que é um trem. E aí você pode se agarrar na parede do túnel, você pode sair correndo da frente do trem, porque ele está vindo aí. O duro é não ter nada. Então, o que fica, o que eu gostaria de encerrar é de que cabe a cada uma de nós, tá? Encontrarmos o que nos dá esperança para sustentar, né, este momento, e que nos dê esperança, né, para que a gente consiga dar, graças a esse apoio, graças às redes de apoio que a gente faz, de como é que nós vamos lidar com esse novo mundo que está chegando aí, né, que está aqui batendo na nossa cara. Ele não é muito agradável, mas ele está aí e a gente precisa lidar com ele. É isso que eu queria deixar para finalizar a minha fala aí. Espero ter ajudado. Obrigada. Mariana. Hello? Mariana, você tá aí? Mariana? Oi, vamos fechar, amiga. Então, eu acho que tá alguma coisa. Entrou em estado de choque. Na verdade, congelei. Então, eu acho que é muito importante, né? Muito obrigada, Sônia, por ter topado, né? Participar desse momento com a gente. Eu acho que é muito importante, né? Eu que agradeço. Foi muito legal. Porque eu acho que é muito importante, né? Poucas pessoas sabem, poucas pessoas valorizam, vamos dizer assim, que poucas pessoas valorizam a sua saúde mental, assim, defendem a importância de manter a sanidade e, ao mesmo tempo, não a sanidade, né? Desculpa aí, mas de cuidar da nossa saúde mental, né? Porque só vai perceber que é importante cuidar da saúde mental quando está com uma crise de ansiedade, quando já está com depressão, ou quando está com algo, né, nesse sentido, assim, já está com um distúrbio, um transtorno, algo que está evoluindo, né? Eu acho que é importante a gente trabalhar isso antes que eles surjam, né? De uma forma preventiva mesmo. As pessoas, infelizmente, né, nossa sociedade não valoriza essa questão da saúde mental. E eu acho que é infelizmente mesmo. Essa pandemia também eu acho que serve para isso, para a gente ver o quanto, às vezes, construir uma rotina é importante para a gente manter a nossa saúde, né? Para a gente conseguir não ficar tão ansioso, não ficar tão angustiado, né? Porque a gente vai conseguir controle sobre certas coisas da nossa vida, né? Então, eu acho que é esse o intuito, né? A gente conseguir divulgar isso, falar sobre nossa saúde mental, para que as pessoas tenham acesso a isso e possam, né, trabalhar e ajudar pessoas que estão próximas, né? Então, eu quero agradecer e obrigada. A gente fechou, mas tem 2 perguntinhas aqui que apareceram assim, pum, eu vou puxar isso. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Tá, tô te ouvindo. Tem 2 perguntinhas aqui, que aí a gente fecha com chave de ouro.
O que fazer para lidar com a ansiedade? E se há dicas universais ou só atendimento individual pode ajudar? Basicamente, como a gente faz para lidar com a ansiedade? Olha, eu diria que a dica... Bem, primeiro, assim, você tem que, na verdade, compreender o que você está acontecendo, né? Qual é a sua história pessoal, qual é a sua história familiar, né? Em que situação você está inserida para poder entender essa ansiedade, né? Mas, de uma maneira geral, eu diria assim, para consumir menos informação, né? Para consumir menos excessos, né? Para tentar estabelecer uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, uma rotina dentro de casa, e compreender essas mudanças, todas as que a gente tem agora, são importantes, né, para a sua saúde e para a saúde do outro. Acho que, de uma maneira universal, assim, em geral, essa seria uma maneira de, né, seguir as regras, estabelecer uma rotina, não consumir muita informação, sabe? Tentar ficar um tempo livre, longe de tela de celular ou de computador, né? Ou das infinitas lives que acontecem, né? Muita informação. E, de linhas gerais, eu diria que é mais ou menos isso. Agora, se nada disso, ou se já existiam condições anteriores de ansiedade, de depressão, de pânico, de algum tipo de transtorno, eu diria aí, procura profissional. Né? Tem coisas que, linhas gerais, não dão conta. Você precisa de ajuda profissional. Né? Exato. É mais ou menos isso que eu diria. Né? Tá bom. Então, eu vou encerrar a live. Quem está assistindo, as profissionais que estiverem assistindo, nós queremos fazer um apelo para vocês. Por favor, entrem em contato com a gente, porque nós estamos precisando de profissionais para palestrarem para a gente. Toda segunda-feira a gente vai ter uma live de saúde mental, e às sextas-feiras a gente vai ter uma de saúde física, mas que engloba o mental também. Então, assistentes sociais e psicólogas, a gente pode fazer um bolão bonito. E as membras que, né, que quiserem, podem mandar também perguntas. A gente vai tentar elaborar um mini site para vocês irem lá e já escreverem direto o que vocês querem. Mas enquanto não estiver pronto, pode mandar para o e-mail do MUCB temas que vocês queiram ouvir sobre ansiedade, sobre depressão, sobre violência doméstica, sobre estupro, sobre tudo, tá? Qualquer coisa que vocês tenham a necessidade de perguntar, de esclarecer, de crescer mais, bota lá pra gente, porque aí a gente vai achar uma psicóloga, uma profissional que queira fazer a discussão com a gente todas as segundas e todas as sextas, tá? A gente só cresce quando a gente aprende, tá? E tem um monte de gente aí querendo falar muita coisa, como a Sônia, né? Como a Mariana, como eu, como um monte de gente aí, tá? Obrigada a quem assistiu, teve a paciência e quis aprender mais um pouquinho. Sônia, muito obrigada pelo convite. Hoje a gente teve assim, um monte de defeitos especiais, né? Pela primeira vez. Eu já estou no segundo laptop, que foi o primeiro deu problema. Mandei o link para você. Mandei o link, aliás, não foi para você, mandei para uma outra pessoa, porque na hora que eu ia colocar no seu, a pessoa mandou a mensagem, eu cliquei no dela. E só fui descobrir que eu tinha mandado o link errado para a pessoa, o link certo para a pessoa errada, na hora que você tinha que estar entrando na transmissão. Enfim, no meio da confusão. Não, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Então tá ótimo, muito obrigada de novo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi ótimo estar aqui, tá bom? Muito obrigada. Meninas que assistiram, beijo para vocês. Sexta-feira a gente tá aí, segunda tá de novo, tá? Beijo, obrigada, Mariana, também. Sônia, obrigada de novo, viu? Beijo, tchau para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau.